Produtividade e composição morfológica do capim-xaraés. Os discentes são Diogo Barbosa, Evelyn Danila, Matheus Geneliude e Nielissa Melissa. O objetivo desse trabalho é avaliar a produtividade e composição morfológica do capim-xaraés. O trabalho foi dividido em 3 etapas, sendo a primeira a coleta de dados. Os dados foram coletados no campo agrostológico do IFRO Campus Colorado do Oeste. O elemento experimental utilizado foi uma parcela da cultivar xaraés, que media cerca de 40 metros quadrados. Essa área foi dividida em quadrantes de igual tamanho. O primeiro dado coletado foi a altura do dossel forrageiro, onde foi utilizada uma régua para efetuar a medição. Os dados da altura foram coletados em 5 pontos aleatórios de cada quadrante. Em seguida, efetuou a coleta de amostras, onde foi utilizado um quadro amostral de 0,25 metros quadrados. Esse quadro amostral foi lançado em cada quadrante 5 vezes, de forma aleatória, e onde ele parava, todo o capim contido por ele foi cortado a uma altura de 25 centímetros do solo. Em seguida, as amostras foram direcionadas ao laboratório, onde elas passaram por um procedimento de pesagem e homogeneização. As amostras foram divididas em 2, sendo a primeira subamostra utilizada para análise dos componentes morfológicos da planta, e a segunda subamostra utilizada para cálculo de produtividade de matéria seca. Olá, eu sou a Anielice e vou falar sobre o que foi feito com as 2 subamostras. Bom, a primeira subamostra foi subdividida de acordo com a sua composição morfológica. Dessa forma, a gente dividiu em lâmina foliar, pseudocolmo e material morto. Em seguida, essas porções foram levadas para o laboratório, onde foi realizada a pesagem de cada uma delas e posteriormente foi anotado o valor que correspondia a cada uma. Já a segunda subamostra foi utilizada para determinar a porcentagem de matéria seca. Dessa forma, o material de cada quadrante foi submetido à picagem e colocado em sacos de papel devidamente identificados. Posteriormente, essas amostras foram pesadas em balança semi-analítica e levadas à estufa. A estufa em questão é a estufa de circulação, a ASA, amostra seca ao ar. Nessa estufa ocorre uma ventilação forçada e o material permaneceu lá por 72 horas a 65 graus Celsius. Após essa pré-secagem, que ocorreu na estufa, o material foi submetido a um repouso à temperatura ambiente por 30 minutos e posteriormente foi realizada a pesagem das amostras. Após a pesagem dessas amostras, as mesmas foram trituradas em um moinho tipo Wiley e posteriormente colocadas em sacos de papel. Foram confeccionados também 12 cadinhos, já que cada quadrante seria submetido à triplicata. Dessa forma, a nossa sequência foi de 13 a 24. Os cadinhos foram pesados um por um e cada peso foi anotado numa folha de controle. Em seguida, foi pesado 1 grama do material que a gente tinha triturado no moinho para levar para uma estufa ASE a 105 graus por 24 horas. Nesse slide a gente pode observar as amostras que foram retiradas da estufa após as 24 horas e foram inseridas nesse dessecador e ficaram lá por 30 minutos. A intenção desse dessecador é que a amostra não retenha a umidade que está no ar, já que a sala, o laboratório, na verdade, é frio e como a amostra está quente, ela tende a sugar o que está no ar. Depois, essas amostras foram pesadas em balança analítica. Chegamos na etapa 2, a etapa de processamento de dados. Altura média do pasto. Para obter a altura média do pasto, foram coletadas as 5 medidas em cada um dos quadrantes. Dessas medidas foram calculadas as médias de altura de cada um desses quadrantes, como apresentado no gráfico. No primeiro quadrante, obtivemos a média de 99,8 centímetros de altura. No segundo quadrante, a média de 94,6 centímetros.
no terceiro 103 e no quarto 103,2 centímetros. Para obter a média da forrageira, foram utilizadas as médias de cada um desses quadrantes, totalizando a média de 100,15 centímetros de altura do pasto. Proporção média dos componentes. Para realizar a separação de cada componente morfológico da planta, nós utilizamos a primeira subamostra. Cada um desses componentes foi pesado e após foi somado todos os resultados da lâmina foliar, de todos os quadrantes, todos os de pseudocom e todos do material morto. Após isso, nós conseguimos calcular a proporção média do componente da planta, o qual resultou em 59,84% de lâmina foliar, 39,58% da composição da planta de pseudocom e 0,59% era da composição da planta de material morto. Produtividade de matéria verde em toneladas por hectare. Nesse processo foi realizado o cálculo da produtividade para se obter a massa verde de cada quadrante em toneladas por hectare. No primeiro quadrante obtivemos a média de 15,73 toneladas de matéria verde por hectare, no segundo 22,46, no terceiro 27 toneladas e no quarto 24,65 toneladas de matéria verde por hectare. Após, obtivemos a média da produtividade de matéria verde, que corresponde a 22,46 toneladas de matéria verde por hectare da forrageira. Pré-secagem asa. Na etapa da pré-secagem da asa, amostra seca ao ar, nós calculamos a porcentagem de matéria seca de cada um desses quadrantes, correspondendo ao primeiro 29,49% de matéria seca, do segundo 28,64%, terceiro 29,62% e o quarto correspondendo a 28,65% dessa média. E após esses dados, nós calculamos a taxa média de matéria seca na pré-secagem asa da forrageira, que corresponde a uma média de 29,10% de matéria seca. Secagem final ASE. Na secagem final, os cálculos foram de acordo com os da pré-secagem asa. Nós obtemos os valores em porcentagem no primeiro quadrante de 97% de matéria seca, no segundo quadrante de 96,85%, no terceiro 96,45% e no quarto 96,89%. Após obtermos a média de cada quadrante, conseguimos calcular a média da matéria seca final, ASE, que foi de 96,8% da forrageira. E por fim, a produtividade de matéria seca. O resultado do teor de matéria seca obtido na pré-secagem asa foi multiplicado pelo teor de matéria seca obtido na secagem final ASE. Este resultado foi dividido por 100 e obtemos o valor da matéria seca final da forrageira, que foi de 28,17%. E para obter a média em toneladas por hectare de matéria seca, nós multiplicamos o valor da produtividade em toneladas por hectare de matéria verde pela porcentagem da matéria seca final, dividido por 100. E então obtemos a média de 6,33 toneladas de matéria seca por hectare. Bem, chegamos à etapa 3, a etapa dos resultados, onde vamos observar os resultados da composição morfológica e da produtividade do capim-charaés com relação aos outros cultivares. Bem, a altura média do pasto. Observando o gráfico, verificamos que o capim-charaés possui uma altura média de 100,15 centímetros. E ele só fica atrás somente do pojuca, cultivar pojuca, que possui 105,85 centímetros. Os dois cultivares são os que mais se destacam na altura média de pasto, no gráfico, pois os outros estão uma altura média mais baixa. Temos um pouco mais próximo dele é o cultivar marandu, que possui uma média de 90,2 centímetros. O resto são somente abaixo. Produtividade média em toneladas por hectare. Esta está dividida entre matéria verde e matéria seca.
Observando a produtividade média em matéria verde, o capim xarés possui uma produtividade de 22,46 toneladas por hectare, o tornando o terceiro maior nesse quesito, perdendo somente para o cultivar pojuca com 34,51 toneladas por hectare e pelo convert com 28,46 toneladas por hectare. Agora, com relação à matéria seca, ele também fica em terceira colocação nesse quesito, com uma produtividade média de matéria seca de 6,33 toneladas por hectare, ficando atrás do pojuca, com 7,52 toneladas por hectare, e o convert, com 6,75 toneladas por hectare de matéria seca. Composição morfológica. Neste, iremos averiguar a proporção dos componentes folha verde, como e material morto. Observando o gráfico, o capim xarés está juntamente com próximo assim, ao marandu, piatã, convert e o paiaguás em relação ao como, que apresenta uma quantidade considerável de como. Agora, o maçai praticamente possui uma quantidade bem pouca de como com relação ao xarés. Agora, observando folha verde, o capim xarés possui uma quantidade maior de folha verde do que o capim marandu, piatã, convert, paiaguás. Agora ele fica muito atrás do maçai, que possui uma quantidade maior de folha verde, do mombaça, Tanzânia, zuri e do pojuca, como observado no gráfico. Relação folha-como. Nessa iremos abordar a proporção da folha com relação ao como. No gráfico podemos observar que a relação folha-como do capim xarés é de 1,53, bem baixa com relação do capim maçai, que é de 67,8, e também do BRS Zuri, 76,31. Bem, o capim xarés tem uma relação folha maior, relação folha-como maior do que o convert, piatã, marandu, paiaguás. Matéria seca, asa, ou seja, amostra seca ao ar. Observando a matéria seca no asa, o capim xarés possui uma matéria seca de 29,10%. Demonstrado no gráfico é superior, um pouco inferior do que o do cultivar marandu, que possui 29,50%, e também é bem inferior ao do BRS Zuri, que é 79,79%, só que o capim xarés tem uma porcentagem maior de matéria seca do que o convert, que possui 24,96% no asa. Matéria seca, ASE, ou seja, amostra seca à estufa. Nesse método, o capim xarés possui uma porcentagem de 96,80% de matéria seca no ASE. Ele é um pouco superior ao marandu, 96,62%, superior também ao do piatã, 95,87%. Observando o gráfico, ele é o que possui maior porcentagem de matéria seca no ASE. São a todos os outros cultivares. Matéria seca final. Bem, esses dados foram obtidos através da divisão da média do ASE e do ASA. Observando a matéria seca final do cultivar xarés, este possui 28,17% de matéria seca final. É um pouco inferior do marandu, que possui 28,50%, só que é superior do convert, que possui 23,70% de matéria seca final. O cultivar xarés também é bem inferior aos dois cultivares que mais se destacam neste quesito, que são o cultivar maçai, com 35,88% de matéria seca, e o BRS Zuri, com 35,90% de matéria seca final.